A figura a seguir representa um quadrado ABCD de lado 5. Nele, observa-se o quadrado AEFG, cujo lado mede x, sendo x um valor entre 0 e 5. O que é óbvio, né? Porque se o lado de ABCD é 5, x tem que estar entre 0 e 5. A área máxima que o retângulo DGFH pode assumir em centímetros quadrados é quanto? Primeira coisa que eu vou analisar aqui. Como que eu faria para calcular a área desse retângulo? Área de retângulo, base vezes altura. Só que eu quero calcular essa área em função de x. Então, eu vou pensar, quem é a base desse retângulo? A base dele é o mesmo lado do quadrado AEFG, que é x. Então, a base é x. E quem é a altura desse retângulo? Pensa comigo, tudo isso de A até D é 5, porque ele falou. Até aqui mede x. Então, quanto vai medir esse pedacinho aqui? É só eu fazer 5, que é tudo isso, e tirar x. Ou seja, 5 menos x. Então, a altura, em função de x, é 5 menos x. Com isso, eu vou chegar a uma fórmula para a área desse retângulo que depende de x. A área vai ser x vezes 5, 5x. X vezes menos x ao quadrado. Se eu quiser escrever isso na ordem que eu costumo usar para função quadrática, eu posso dizer que a área é menos x ao quadrado mais 5x. E isso é uma função quadrática, que me dá a área em função do valor do x. Essa área, gente, não é fixa, porque ela depende do lado que eu vou escolher para o quadrado AEFG. Então, eu vou precisar pensar no gráfico dessa função. Toda função quadrática tem como gráfico uma parábola. Repare que aqui eu vou relacionar o valor do x no eixo x e o que seria o y, né? É o meu azão aqui, azão de área. Então, eu coloquei aqui eixo A. E agora, o que eu sei sobre essa parábola? Primeira coisa, ela toca o eixo y na origem. Como eu sei disso? Eu sei disso porque o c é 0, né? Então, se eu troco o x por 0, fica menos 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. A área dá 0. É claro, né, gente? Se x for 0, nem tem questão, né? Não existe esse quadrado daqui. Então, a gente teria como o lado da base do retângulo 0. E aí, a área é 0. Tá? Então, isso não interessa. Na verdade, aqui o ideal seria a gente colocar um pontinho aberto, mas não vai ter como colocar agora, vocês entenderam, né? E aí, eu sei que essa minha parábola, ela é voltada para baixo, porque o A é menos 1, o A é negativo. Então, eu tenho algo desse tipo aqui. Repara que eu nem vou desenhar a parábola que está para baixo, porque não existe área negativa, eu vou desenhar só o pedaço da parábola que me interessa. E aí, eu posso pensar o seguinte, quando eu vou aumentando o valor do x no início, essa minha área vai aumentando. E aí chega um ponto que essa área começa a diminuir quando eu aumento mais o valor do x. O que eu quero nessa questão é saber a área máxima que o retângulo pode assumir. A área máxima seria o maior valor do y que essa parábola pode ter. Ou seja, vai ser o y do ponto mais alto dessa curva, que é o y do vértice. Para calcular o y do vértice, você tem basicamente duas possibilidades. Ou primeiro você calcula o x do vértice, e aí substitui na fórmula, substitui o valor do x na fórmula da área, você vai calcular a área, que é o y, ou você usa diretamente a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou ter que o y do vértice é menos delta. Quem é delta? Temos que lembrar que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta aqui vai ficar b, que é o que multiplica o x, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é quem multiplica x ao quadrado, menos 1, vezes o c. Ih, não tem c, então c é 0. Tudo isso dividido por 4 vezes a, que é menos 1. Repara que qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, esse produto todo aqui vai dar 0. Vai sobrar apenas para mim menos 5 ao quadrado, ou seja, menos 25, dividido por 4 vezes menos 1,
que é menos 4. Então, basta que eu multiplique por menos 1 em cima e embaixo, ou seja, calcule 25 dividido por 4, que dá 6,25, que é a letra B.